Eu quero falar com você hoje sobre águas profundas. Estamos no início de um ano e é tempo de mudança, é tempo de viver uma nova história, é tempo de viver novas realizações. Eu quero convidar você, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Versão transformadora. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Projetaram aí? Joga aí para a gente poder fazer o seguinte. O pastor vai ler os ímpares, os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra de Deus: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Então, num dos barcos, pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Águas profundas é o tema da palavra nessa noite. O texto fala do chamado dos discípulos de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vai caminhando, conversando com alguns e dizendo: deixe tudo, levanta e segue-me. Aqueles homens então seguiram a Jesus sem nenhum contrato, sem nenhum acordo, sem nenhuma garantia. Eles seguiram porque reconheceram que eram pecadores, que havia um ministério muito maior do que os seus afazeres. Então abriram mão daquilo que tinham, que possuíam, e seguiram Jesus. Era a forma de Jesus chamar os seus discípulos. Esses discípulos foram então convidados a fazer parte de um ministério. Jesus então começa a convidar, a chamar os seus seguidores. Bom, nós já ouvimos muito sobre esse texto. Talvez você tenha ouvido falar sobre a pescaria maravilhosa, o milagre dos peixes que foram abordados. Você pode olhar esse texto e pode pensar, de repente, o chamado dos discípulos. Sim, ali foi um chamado. Depois que acabou tudo aquilo, diz o texto que eles o seguiram. Você pode ter já ouvido falar dessa mensagem em relação ao poder da palavra, porque Jesus direciona aonde eles deveriam ir. Mas eu não quero me prender nem à multiplicação dos peixes, nem o chamado de Jesus. Eu quero abordar apenas o versículo 4, que diz o seguinte: Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Nós vemos aqui pescadores frustrados. Diz o texto que eles haviam pescado a noite toda e não conseguiram os seus objetivos. Era uma pescaria
com certeza de profissionais que viviam da pesca, que dependiam daquela pesca para sustentar suas famílias, sustentar as suas coisas, mas parece que aquela noite foi uma noite frustrada. Foi uma noite em que as coisas não aconteceram do jeito que ele havia imaginado. E Jesus então aparece na cena, ouve a queixa deles e direciona para o que eles deveriam fazer. Mas tem um detalhe, diz, olha, vocês precisam ir para um local mais fundo, um local talvez mais longe, para lançar as redes. E a gente precisa pensar algo agora nesse início de ano. Quando nós começamos a analisar o que nós fizemos em 2022. Talvez você tenha olhado esse ano, coce a cabeça, pense assim, nossa, eu planejei tanta coisa e nada eu consegui realizar. Talvez você olhe o ano de 2021, pense, nossa, como havia expectativa de eu realizar o meu sonho, o meu projeto, mas parece que as coisas não aconteceram. Talvez o seu coração esteja como daqueles discípulos, porque estavam na perspectiva de ter resultado da pesca. Mas o seu empreendimento, o seu esforço, a sua dedicação não deu certo. Foi uma noite frustrada, foi uma noite de dificuldade. E nesse tempo que a gente começa um novo ano, tem muita gente ansiosa para virar o ano, prepara a mesa, faz o chester, compra o bacalhau e churrasco, e todo mundo com aquela expectativa de um novo ano, uma nova história, compra fogos, roupa nova, tênis novo, troca presente, com a expectativa de ser um ano diferente. Mas o ano vem, o ano chega e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. E há muitas vezes, anos após anos, de frustração, falta de realização, falta de resultado. Olhando para trás, não consegue somar nada. E às vezes tem que dividir o que tem. Percas emocionais, perca de tempo, perca de saúde, perca financeira, perca de relacionamento, de família. E a gente olha para trás e às vezes não encontramos nenhum resultado do que fazemos. Mas eu creio que à luz da Bíblia, a palavra de Deus nessa noite, Deus deseja restaurar o nosso coração. Eu creio que, quando eu li essa palavra, entendi essa palavra, eu creio que Deus quer trazer para nós uma nova proposta, uma nova visão, porque talvez você esteja fazendo a mesma coisa de sempre. Talvez você esteja fazendo as mesmas coisas sem resultado. E talvez você pense, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, eu sei muito bem como eu tenho que organizar, mas ano após ano, tempo após tempo, é a mesma coisa, é o mesmo resultado, não anda, não vai para frente, não progride. E você começa a pensar, o que será que está errado? Talvez fosse o pensamento dos discípulos. Nossa, somos profissionais da pesca, nós sabemos muito bem dominar o mar, mas não aconteceu do jeito que nós desejávamos. E o interessante é que na fala, do texto aqui, o discípulo diz o seguinte, olha, eu sei, mais ou menos, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou conhecedor da pesca, já tentei, não deu certo, mas segundo a sua palavra, nós vamos fazer o porquê você está pedindo. É como se o discípulo falasse assim, olha, eu entendo, eu sou pescador, eu conheço o mar, eu conheço o vento, eu sei muito bem onde botar o barco. Mas é o seguinte, eu não acredito que vai acontecer alguma coisa, mas porque você está pedindo, eu vou no seu crédito, não no meu. Eu acredito mais ou menos de uma forma mais simples e popular, para poder entender o que o discípulo fala para Jesus. E aí Jesus então dá orientação para que ele ande um pouco mais à frente, versículo 4. Vai para onde é mais fundo e lance as redes. A palavra de Deus ela é transformadora. Ela tem o poder de mudar pessoas, mudar vidas, mudar países, nações. E o que nós precisamos entender é que muitas vezes você pode estar fazendo a mesma coisa por muito tempo e as coisas não têm avançado na sua vida porque falta talvez você mudar.
Eu vi uma camisa uma vez escrito o seguinte: se você não mudar, aliás, nada muda se você não mudar. Isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas estão fazendo a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, e as coisas não andam. Então, às vezes, é hora de você mudar. É hora de você mudar a sua prática, mudar o seu pensamento, mudar a sua história. Porque talvez fazendo a mesma coisa do jeito que você está fazendo, não está dando certo. E aproveitando esse início de ano, é ano de mudança. É ano de pegar as coisas velhas de dentro de casa e jogar fora. Geralmente, quando não tinha o Covid, né, lá na Rio Branco, quem trabalhou na Rio Branco sabe como é que era numa véspera de última sexta-feira da semana da virada. Era chuva de papel para Rio Branco inteiro e Presidente Vargas. O pessoal do escritório chegava, pegava aquele monte de papel velho já dos documentos, papel usado, rasgava tudo aquilo quando dava meio-dia, que o pessoal do centro da cidade saía um pouco mais cedo. Agora com o Covid está tudo fechado e o centro da cidade mudou muito também. As pessoas jogavam os papéis pela janela, ficava Rio Branco lotado de papel, toneladas de lixo era retirada. Mas era uma forma de mostrar, ó, as coisas velhas a gente joga fora e segunda-feira começa tudo de novo. Então o que a gente tem que pensar e olhar esse texto é que Deus às vezes nos chama para algo mais profundo. Profundo em nossa vida, profundo em nossos compromissos. Nós precisamos avaliar o ano, avaliar o que nós fizemos, o que nós realizamos, o que nós não realizamos. Pegar tudo isso e fazer uma avaliação. Já viu aquela retrospectiva, né? Eu nem vi esse ano que eu falei, só vai dar Covid. Eu não sei qual retrospectiva a gente vai ter, eu nem assisti, nem quero. Porque eu não tenho para olhar para trás, eu não vejo nada. Então a gente tem que pegar a nossa vida e fazer um retrospecto da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como é que foi 2021? E aí? Os discípulos fizeram isso. Jogaram as redes, não deu certo, vão embora para casa. Só que eles queriam fazer da mesma forma no dia seguinte. E Jesus diz a ele, ó, vai um pouquinho mais à frente, vai mais fundo. Vai em águas mais profundas e jogue a rede. E às vezes é isso que Deus tem falado para o nosso coração nessa noite. É o recado de Deus para você. Você precisa ir além. Você precisa ir mais profundo. Você precisa mudar. Você precisa mudar a sua estratégia, o seu pensamento. E o tempo de mudança é hoje, é agora. Estamos no primeiro domingo do ano. Você não pode fazer as mesmas coisas que você fez em 2021. E é isso que nós vamos refletir em dois movimentos apenas, que a gente precisa pensar para melhorar a nossa vida. Primeiro, você precisa de movimento mais profundo com a sua família. O Covid trouxe algumas realidades para nós. Esse tempo de ficar em casa, houve mais brigas, violência, as estatísticas da polícia militar é que houve mais desentendimento, violência contra a mulher, violência física, contra crianças, devido a esse tempo de pandemia, quando os cônjuges ficaram mais dentro de casa, ficaram mais juntos. E o problema não é o Covid, o problema é que o casamento já estava com problema. O Covid só potencializou o que já estava ruim. Essa é a verdade. Porque quando cada um está por um lado, as coisas são colocadas debaixo do tapete, só se encontra à noite, 2 horinhas ali, vai dormir, acabou no outro dia, está todo mundo em seu canto. Mas quando começaram a ficar mais dentro de casa, devido até ao desemprego também, as coisas foram diferentes. E o que nós precisamos pensar? Nós precisamos de um movimento e mais fundo no relacionamento com as nossas famílias. Crises instaladas no casamento, divórcios aconteceram de todas as formas. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos maridos com a sua esposa. Você precisa cuidar mais dela. Você precisa dar mais atenção. Se você quer um movimento mais profundo com a família, você precisa cuidar da sua esposa, ouvi-la, as reclamações, as cobranças, com carinho e atenção. Ouvir o que ela tem a dizer, até em relação a você, que você tem que melhorar. Ou você acha que você é o suprassumo?
que você é um modelo de homem do mundo. Não é. Você precisa se envolver e conversar mais, para que você tenha um movimento mais profundo com a sua família. E você, mulher, você precisa ouvir também mais do seu marido, cuidar dele. Faz uma comidinha gostosa. Não improvisa, não. Aquele ovo mexidão, com arroz que sobra, com não sei o quê. Ah, vai isso aqui mesmo, porque eu estou sem tempo. Claro, isso acontece e às vezes precisamos fazer. Mas tem um dia para fazer algo diferente. Ele vai chegar do trabalho cansado, estressado, vai chegar em casa, vai encontrar lá uma mesa, uma toalha, um suco, alguma coisa diferente. E não aquele negócio de vai na cozinha, pega o prato, senta no sofá de frente para a televisão e come de qualquer jeito. A família não se reúne mais, não há mais oração na mesa, não há mais conversa na mesa, é cada um para um lado, cada um num canto. Então, se você deseja um relacionamento mais profundo, nós precisamos mudar e não fazer as mesmas coisas de sempre, porque muitas vezes o casamento desaba, porque nós estamos fazendo a mesma coisa, não muda. Converse mais com seu filho. Você precisa ganhar o coração do seu filho, porque se você não ganhar o coração do seu filho, da sua filha, o tráfico vai conseguir, as drogas vão levar, a prostituição vai levar, o amiguinho da escola vai levar para outros ambientes, para outros caminhos que você vai desconhecer. Isso vai te dar dor de cabeça. Mas se você precisa, nesse ano, de um movimento mais profundo com a sua família, se você quer viver uma nova história, se você quer viver um novo tempo, e não adianta todo domingo estar falando aqui a voz da palavra de Deus, orientando a sua vida, se você na segunda-feira quer fazer do seu jeito, que você quer fazer conforme está no seu coração. Não vai adiantar, você vai sofrer, você vai ter problema. Nós precisamos ganhar os nossos filhos, ganhar o nosso cônjuge, cuidar da nossa casa, porque é aquilo que Deus nos deu. E há muita gente achando que sabe lidar com um relacionamento, acha que já tem curso e preparado e às vezes não. Porque muitas vezes até família de líderes desabam. Família de pastores, missionários, obreiros, mulheres de oração, homens de oração. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós pecamos, erramos e temos uma natureza diferente. E se a gente não olhar para a nossa família e cuidar dela, e orientar, e buscar profundidade, eu acredito que nós iríamos evitar muitos problemas. Então, Deus nos chama nessa noite a viver águas mais profundas, num novo ano, numa nova história que você precisa escrever na sua vida. E isso nós precisamos entender que é o tempo que vivemos. Converse mais com seu companheiro, seja claro e específico em algumas coisas. Para de gritar, para de brigar, para de se estressar, porque é um tempo de cuidar. E começamos hoje o projeto da nossa igreja, é o ano do cuidado. E a palavra nessa noite é cuidado. Cuidar da sua família, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, cuidar das suas coisas. Porque se você não quer viver um ano de 2021 repetido, e como diz aqui, nós falamos, nada muda se você não mudar. Quer um novo relacionamento, quer um novo movimento com seu filho, quer um novo movimento com a sua casa, você quer viver uma nova história, mude. Vá para a água mais profunda. Pare de fazer as mesmas coisas. Porque os discípulos estavam frustrados, porque estavam fazendo as mesmas coisas. Mas segundo a palavra do Senhor, a vida deles mudou completamente, ao ponto de que os barcos estavam afundando de tanto peixe. Num movimento, numa mudança, tudo pode acontecer. E a sua casa, a sua família, a sua vida, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, pode mudar. Pode ser transformado, mas depende de você ir para águas mais profundas. Segundo movimento que nós precisamos aprender com esse texto, como diz o versículo 4. Quando terminou a falar, disse Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance a rede para pescar. Segundo movimento,
um movimento mais profundo, com relacionamento com Deus. Com a sua família é o primeiro movimento. E agora o segundo movimento é com Deus. Eu te pergunto, quantos cultos de oração você participou em 2021? Quantos cultos de oração e doutrina, ou quem sabe cultos de domingo, você perdeu? Quantas vezes você leu a Bíblia 2021? Eu pergunto quantas vezes? Toda. Você teve tempo para isso. Se você fizer as contas, quantas vezes você acessou o celular ou ficou na internet, você vai ver que você tinha tempo. Você tem sido fiel com as suas ofertas e seus dízimos e principalmente no trabalho de Deus? Como foi seu ano de 2021? Para você pensar no seu relacionamento com Deus. Se você quer viver o mais profundo, se você quer ter resultado na pesca, você precisa ir para um relacionamento mais profundo com Deus. E isso é a base de nossa vida. Você precisa estar mais próximo. Em Israel, jovens de 18 anos, mulheres ou homens, têm que servir lá em Israel. Eu tive a oportunidade de ir conhecer Israel e lá a garotada, fuzil atravessado, andando na rua normalmente. Mas são militares, estão a serviço, são jovens, inclusive mulheres. Aqui nós olhamos a força militar, né? A força policial, que tem também o quadro feminino, são muito eficientes, mas lá você vê isso como comum, porque é um país que vive à base da guerra, debaixo de guerra. E vira e mexe, a sirene toca, você tem que procurar um lugar para ficar, porque vê um foguete aí não sabe de onde, mas está chegando. É um país que vive sob tensão. Então a garotada lá, não é igual aqui no Brasil, não. Um soldado, ele se alista, vai para o quartel, passa 4 anos lá, não dá um tiro. Graças a Deus por isso, que nós não vivemos guerra. Mas lá, a garotada, o jovem, a mulher, a menina, colocam um fuzil nela e jogam ela para a fronteira de Gaza. Sabe por que eles fazem isso? Para defender a sua terra. Aí a pergunta é, como é que pode um jovem de 18 anos obrigar ele a colocar um fuzil e ir para o meio de uma guerra? Como é que faz isso? Como é que envolve essa garotada para fazer isso? Porque lá não é aqui. Graças a Deus, nosso país vive a paz e nós louvamos a Deus por isso. Pelo menos em questões de guerra. Temos outros problemas sociais. Mas eles fazem isso. Como? Motiva um jovem na flor da idade ir para uma fronteira. Por explodir uma bomba, um ataque terrorista, morre gente quase todo dia lá. Como faz com que uma juventude vá para a guerra feliz? E eles têm uma estratégia. A primeira, quando eles recrutam essa turma, eles dizem para eles o seguinte: olha, vocês vão servir por um motivo. Primeiro, se o inimigo entrar aqui e nos prender, eles vão nos matar, eles vão invadir a sua casa, eles vão estrupar a sua família, sua mãe, sua irmã, eles vão queimar vocês, eles vão destruir vocês, eles vão dizimar a sua família. É a primeira conversa que o general tem com eles, para eles entenderem. Aí depois vem a contrapartida. Mas se vocês forem para a guerra, defender o seu país, nós teremos paz. A nossa família vai estar segura, o seu pai e a sua mãe vai estar seguro. A sua vida vai estar segura. Nosso país vai poder desfrutar da beleza, da segurança e vamos trazer paz à região. E os nossos inimigos não vão entrar aqui, não vão destruir a nossa casa, nós vamos viver felizes. É isso que um jovem israelense recebe de orientação no dia do recrutamento. Sabe o que acontece com essa galera, essa juventude? Eles pegam um fuzil e falam assim, ninguém vai mexer com a minha família. Ninguém vai invadir a minha terra. Essa turma vai para frente do confronto com o coração de que está servindo e cuidando dos seus. E por que isso é importante? Porque nós precisamos saber, irmãos, que nós estamos em guerra. Espiritualmente, nós estamos em guerra.
A gente às vezes está preocupado com tanta coisa superficial. Conforto, lazer, prazer, dinheiro, que são coisas que nos mantêm. Mas na verdade nós estamos em guerra, a nossa família está em guerra, a nossa vida está em guerra. Há um inimigo contra nós todo o tempo, que luta para nos derrubar, luta para derrubar a igreja, luta para derrubar a nossa família, nos fazer pecar, nos fazer desobedecer a Deus. E o mais interessante é que muitas vezes nós estamos sendo destruídos espiritualmente e nós não estamos nem um pouco preocupados. A casa está caindo, está pegando fogo, está tudo destruindo, saúde, família, filho, divórcio e falta de paz, porta fechada, e a gente está olhando como se nada tivesse acontecendo. Se nós cristãos entendêssemos a autoridade do nome de Jesus, a autoridade da oração, a autoridade que tem a palavra de Deus, nós estaríamos mais vigilantes. E talvez nós não iríamos fazer as mesmas coisas de sempre. Nós estaríamos mais preocupados, estaríamos mais envolvidos. E o triste é que muitas vezes no 2021 pessoas deixaram de vir à igreja. Sabe por quê? Porque estava sol. Alguns deixaram de vir à igreja porque choveu. E agora com as lives, qualquer motivo é para ficar em casa para assistir live. As lives vieram para evangelizar, para abençoar. E talvez alguém que esteja doente não possa vir à igreja, é uma coisa. Mas se você está bem, você precisa estar na casa de Deus, porque é comunhão. É relacionamento, nós estamos juntos aqui, uma família. E você é importante nesse lugar. Algumas pessoas deixaram de vir à casa de Deus simplesmente por um detalhe. Não, hoje não estou afim não, hoje não, vou ficar em casa. Como se a igreja dependesse disso. Nós só dependemos de uma coisa aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus tem que estar nesse lugar. A gente só depende disso. Pode ter aqui um, pode ter dois, pode ter ninguém, até um orando. O que tem que estar aqui é o Espírito Santo de Deus. A gente não está preocupado com números. Então, se a gente quer ter um relacionamento profundo com Deus, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa olhar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, de uma forma diferente. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o novo ano? O que você tem colocado no seu coração para fazer? Alguns irmãos passam por mim e falam assim: pastor, o que vai acontecer esse ano? O que o senhor vai inventar? Eu falei: não vou inventar nada. Eu vou escutar a voz do vento, do Espírito. O que vai fazer? Vamos fazer. Por enquanto ainda estou orando. Mas cada ano tem que ser um ano diferente, um ano novo, um ano de conquista, um ano mais profundo. De realizações, de você olhar para trás, louvado seja Deus, Deus nos abençoou até aqui. A minha casa, os meus filhos, o meu trabalho, o meu emprego, aquele concurso, a minha vida espiritual avançou, progrediu. E nós não podemos ficar simplesmente jogando rede onde não tem peixe. E a gente gastando força, fazendo força. Eu vejo gente rodando de um lado para o outro, plantando bananeira e fazendo um monte de coisa, e a coisa não anda. Sabe por quê, meu irmão? Jesus está dizendo: você tem que ir mais profundo. Você tem que ir em um lugar mais profundo para poder ver o milagre, as coisas acontecerem em sua vida. Josué 3,5, quando a arca estava sendo erguida e eles estavam passando o Jordão, Josué olhou para o povo à beira do Jordão e disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos mudar. Nós queremos ver as coisas acontecerem, mas nós não queremos pagar o preço. Deus nos deu dons e talentos e o poder do Espírito Santo, mas é necessário, irmãos, arregaçar a manga, dobrar o nosso joelho, fazer campanha de oração, orar, se santificar, buscar a Deus, vir aos cultos, trabalhar para o Senhor, evangelizar, para que ver o milagre acontecer na nossa família. Há um tempo de comodismo, e talvez esse tempo de Covid, de ficar em casa, ninguém pode fazer quase nada, agora não que está melhorando. Jogou muita gente aí pelos cantos. A vida está passando, a vida está andando, o tempo está indo. Eu tenho colocado isso no meu coração. Eu tenho um tempo determinado. Eu não vou ficar aqui para sempre. Mas enquanto eu estiver aqui, eu peço a Deus: Senhor, me faz vibrar. Me faz ser intenso. Eu vou ficar velho. Eu vou envelhecer. Mas eu quero continuar sonhando, vibrando, querendo ver coisas acontecerem. Eu quero estar mais profundo.
Eu quero ir para o lugar mais fundo e realizar enquanto eu tenho fôlego. Porque vai haver um tempo que eu irei descer à sepultura, como todos nós. Mas enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos estar mais profundo. Se você não mudar, nada vai mudar. Se você não mudar, você talvez repita 2021 novamente. Se você não for para um local mais profundo, você vai cometer os mesmos erros. Vai falhar da mesma forma. E você vai olhar para trás e vai dizer: nossa, mais um ano se passou e eu não consegui alcançar. Queridos, quanto tempo Deus não faz maravilhas na sua vida? Quanto tempo Deus não faz maravilha em sua vida? Quanto tempo tem que você não vê um milagre acontecer na sua vida? Talvez você esteja vendo um milagre na vida dos outros. Mas será que Deus tem feito milagres na sua vida? A sua rede está vindo com peixe? O milagre da pesca? O que tem acontecido? É algo que você precisa pensar. Nós muitas vezes colocamos tempo para gastar com celular, com... não vou dizer o nome, né, da empresa, mas com TV, filmes pela internet. E gastamos tempos e horas com isso. E muitas vezes olhamos para a nossa vida, é a mesmo, do mesmo, do mesmo, do mesmo. Eu quero convocar você nessa noite, nesse primeiro culto da noite, a ir para águas mais profundas. Eu quero fazer um convite a você lançar sobre Deus todas as coisas. A sua ansiedade, a sua preocupação, a sua angústia. Lançar diante de Deus e deixar Deus fazer maravilhas. Porque Pedro diz o seguinte: olha, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E nessa noite a palavra de Deus está sendo colocada para o seu coração. Você precisa ir para um local mais fundo. Você precisa de um relacionamento maior com a sua família. Você precisa de um relacionamento maior com o seu Deus, para que Ele possa fazer verdadeiramente os milagres que Ele tem para fazer na sua vida. Mas é você que tem que decidir isso. É você que tem que fazer isso. Deus é Deus de restauração. O que foi perdido em 2021, Deus tem a capacidade de restaurar. Quem crê nisso aí, diga amém. Eu creio nisso. Saúde, emprego, família. Deus tem o poder de restaurar todas as coisas, porque para Ele não é impossível. Ele tem o poder para fazer milagres, Ele tem o poder para ouvir a nossa oração, mas Ele nos chama nessa noite para viver o mais profundo, um envolvimento, um momento mais especial. A nossa igreja vem vivendo cada ano uma expectativa, um crescimento saudável, maduro, conquistando coisas. Mas esse ano é ano de ir mais profundo. É ano de trabalhar mais, é ano de ganhar mais almas. E se Deus nos dê graça, eu oro a Deus que isso aconteça, de todo mês ter batismo para a glória do Senhor. Não para encher uma igreja, mas para dizer aos perdidos que há esperança para eles. Que a cruz de Cristo foi realizada porque Deus o amou. O meu desejo é que esse ano de 2022 a nossa igreja mergulhe ainda mais, faça ainda mais. Eu espero que essas questões de Covid, tudo isso aí, fique para trás e dê chance da gente avançar. Porque mesmo com toda a dificuldade, Deus está fazendo milagre no nosso meio. E eu louvo a Deus por isso. Mas 2022 nós precisamos de estar mais profundos com Deus. Em intimidade, em oração, em santificação, em ganhar o bairro, em ganhar as pessoas. E ser uma igreja cada dia mais acolhedora, uma igreja mais família. É claro que somos imperfeitos, ninguém aqui é perfeito. Mas nós vamos buscar isso, fazer o melhor, ser melhor. E eu quero terminar, de Jeremias 29:13, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Todo o vosso coração é profundidade, é todo o vosso coração. Não é numa horinha do culto, num culto de domingo, vir à igreja, porque temos que ir à igreja.
porque é tempo de ir à igreja. Não. Profundidade com Deus é tempo lá na sua casa, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, juntar a família, vamos orar, não importa o que esteja acontecendo no mundo, agora é a hora nossa, da nossa família, com mais profundidade, com mais intimidade, de buscar o Senhor para que Ele continue fazendo milagres no nosso meio. Que nossos trabalhos, as nossas organizações, os departamentos, reuniões, jovens, adolescentes, criança, terceira idade, ministério de louvor, conjuntos, o que for, mais profundidade, mais intimidade com Deus, mais de Deus, de querer ver gente salva, ver a rede cheia de peixe, ver pessoas restauradas pelo trabalho que vocês têm feito. Mas se a gente não for para a profundidade, não haverá milagres. Você precisa ir além, você precisa ir a águas mais profundas. É tempo de viver o melhor de Deus. Eu creio que esse ano é o melhor de Deus para nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite, vamos louvar o Senhor.